Alguns vieram sem saber muito para onde estavam indo. Mas em pleno domingo, eu e você, nós estamos aqui neste momento. E por que eu falo sobre isso? Porque imagino que não seja só eu que estou com calor. Quem está com calor diz misericórdia. Vocês estão com pouco calor. Vocês não estão sentindo que nem eu. Quem está com calor diz misericórdia. Eu tô com esse calor, tá? Mas tem um problema quando nós estamos com calor. Eu não sei vocês, mas quando eu tô no dia a dia com calor, começa a suar, dá sede, os pés estão suando, minhas costas estão molhadas, minha cabeça ela começa a se dispersar muito fácil. Por quê? Porque eu tô com calor. Nada como quando a gente tá quietinho no ar-condicionado e é a coisa mais boa, mas essa não é a nossa realidade. E aí por isso eu queria fazer um combinado com vocês aqui nesta manhã. Um combinado de que apesar do calor, apesar do suor, apesar da sede, que você toma água e não passa sede de jeito nenhum, eu quero fazer um combinado com você. Que apesar disso tudo, você vai ser mais forte e vai dizer para o teu cérebro de que eu vou continuar acompanhando. Por quê? Porque o tema desta pregação desta manhã e aquilo que vai suceder à minha pregação não é mais importante do que aquilo que vocês viveram até hoje, mas é aquilo que vai encerrar, é aquilo que vai complementar esses 2 dias que vocês estão aqui. Por quê? Porque se nós fazemos uma obra, nós fazemos algo, aquilo precisa ser concluído. Por quê? Porque senão desaba depois. É só a gente ver uma construção, perde muito tempo fazendo as bases, perde muito tempo levantando as paredes, mas se aquela obra fica abandonada e não é concluída com o teto, aquela obra com o tempo ela vai perdendo as estruturas e desaba. E aí por isso eu queria, já no início dessa pregação, fazer esse combinado com você. Que é que apesar do calor, apesar das pessoas, da equipe, apesar de tudo isso, você continue aqui comigo. Porque a palavra do Senhor para nós dessa manhã, ela não é mais sobre falar de modo humano, mas é sobre eu e você começarmos a viver aquilo que o Espírito tem preparado para nós. Alguém aqui quer viver aquilo que o Espírito tem preparado para você? Levanta sua mão. Quem quer viver aquilo que o Espírito tem preparado para você? Levanta as 2 mãos. Quem quer ver aquilo que o Espírito tem preparado para você? Fique de pé e dá um glória a Deus aí, meus queridos. Vai, tome seu lugar. Enquanto Deus ele é poderoso mesmo. Por quê? Porque eu tinha rezado em cima de uma pregação, e enquanto estávamos no louvor, Deus ele me pediu para falar sobre outra coisa. Quando o Nicolas veio aqui rezar por mim, Deus ele confirmou que deveria falar sobre outra coisa, que a gente deveria mudar o rumo dessa pregação. E de fato, eu tenho certeza que o que Deus tem preparado para mim, para você nessa manhã, vai ser grandioso na minha e na sua vida. Eu quero entender uma coisa agora. Quem está lá atrás, está me ouvindo bem? Sim? Maravilha. Quem de vocês já participou de algum Adorarte antes? Levanta a mão. Quem nunca participou de nenhum Adorarte? Maravilha. Quem já participava de grupo de igreja, de retiro na sua paróquia, no seu local, na sua cidade, levanta a mão. Quem está tendo a primeira experiência com coisa de igreja, com essas coisas, tudo levanta a mão, só para ter uma noção. Maravilha, nós estamos num público bem equilibrado. Isso é muito bom, porque eu vou precisar da ajuda de vocês.
O meu objetivo nessa manhã é a gente trabalhar com incendiários, a gente trabalhar com colocar mais fogo do Espírito Santo. Mas para isso eu vou precisar de ajuda de algumas pessoas, aqueles que já estão incendiados. Aqueles que já estão incendiados vão precisar ajudar nesse processo. Por quê? Porque talvez a pessoa que está no seu lado, ela ainda não foi tocada. E você pode ser o canal de graça desta pessoa. Nesta manhã, eu quero falar sobre algo que provavelmente alguns de vocês já viveram antes nas suas vidas. Que é sobre nos embriagarmos. Calma aí, como assim? Eu quero falar com você sobre nos embriagarmos de uma nova embriaguez. Por quê? Porque até você chegar aqui nesse retiro, muitos, e eu posso falar por mim, eu já tive uma experiência. A embriaguez que o mundo dá a nós é uma embriaguez do álcool. Porque afinal, quando você vai em festas, quando você vai comemorar alguma coisa, quando está numa janta, o álcool é aquilo que nos faz ser mais abertos. E tem uma explicação toda lógica para isso, porque o álcool ele entra no seu cérebro e ele vai desligando alguns receptores. Pensa que no seu cérebro tem como se fosse várias chaves, dessas de luz. E quanto mais você vai tomando álcool, ele vai desligando uma por uma. E conforme vai desligando essas chaves, você vai se sentindo com menos vergonha e você vai se sentindo mais à vontade naquele ambiente. E aí é por isso que o mundo atual ele está muito ligado ao álcool. Porque o mundo atual, nós vivemos um mundo em que as pessoas nos julgam. Nós vivemos em um lugar em que nós somos julgados onde nós estamos. Se a nossa roupa não condiz com o lugar, vai dar ruim. Se o nosso cabelo tá meio ruim, tá feio, vai dar ruim. Se o nosso tênis não tá limpinho, não é como eles usam, alguém vai nos julgar. Se o nosso corpo não é como das pessoas, alguém vai nos julgar. Ou seja, nós vivemos num mundo em que cada vez mais as pessoas nos olham e nos julgam. E aí, o álcool ele entra como uma solução para isso. Por quê? Porque quando eu e você nós bebemos qualquer gota de álcool, o nosso cérebro vai desligando essas chaves e a gente vai ficando mais à vontade naquele ambiente. E é por isso que alguém, quando está embriagado, aquela pessoa se solta. Alguns ficam chatos, alguns ficam tristes, alguns ficam mais alegres. Mas a embriaguez desta manhã, eu quero falar sobre uma nova embriaguez. A embriaguez que o Espírito Santo é capaz de fazer no meu e no seu coração. E por que essa embriaguez ela é necessária para mim e para você concluirmos este retiro? Porque até então, Deus ele foi pegando o seu copo, ele foi enchendo. E Deus vai enchendo o seu copo com essa água. Porque talvez alguns chegaram aqui vazios. Ou melhor ainda, alguns chegaram aqui sem nem copo tendo. Deus ele colocou esse copo, ele foi enchendo. Alguns chegaram aqui com o copo cheio já. E Deus ele foi ao longo de cada pregação, ao longo da adoração, ao longo da missa, Deus ele foi enchendo você. E a nova embriaguez que o Espírito Santo é capaz de derramar sobre o seu coração é quando este copo, faltou água aqui? É quando esse copo ele começa a transbordar. Por quê? Uma nova embriaguez é sobre isto. É sobre as pessoas ao nosso redor começarem a notar que de fato nós estamos diferentes. E aí para isso, eu quero mostrar para você aquilo que na palavra de Deus nos mostra, que quando nós estamos tomados do Espírito, quando a nossa alma está entregue a Deus, nós ficamos embriagados. Mas é uma nova embriaguez. É uma embriaguez em que nos torna diferentes. O álcool faz isso. É uma embriaguez em que nos torna livres. O álcool faz isso. É uma embriaguez em que nos faz ser mais alegres. O álcool também faz isso. Mas a diferença é que essa embriaguez te torna filho de Deus. Quem aqui quer ser filho de Deus? Se você está com essa palavra aí,
Quem está com a Bíblia aí, levanta a mão. Abre em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 12. Quem encontrou me acompanha, quem não está com a sua Bíblia, ouça atentamente. Deixa eu te situar vocês onde essa passagem ocorre, tá bom? Nesta passagem nós estamos lá no Antigo Testamento, em que Ana era uma mulher estéril. E para os judeus, para o Antigo Testamento, ser estéril era como se fosse uma maldição. Por quê? Porque nós precisamos deixar uma geração, nós precisamos deixar um propósito nesta terra. Eu preciso deixar pessoas que seguem aquilo que eu falo. Ou seja, as mulheres estéreis ou os homens estéreis eram considerados como uma maldição. Por quê? Porque precisava deixar uma geração, precisava deixar algo que marcasse através dos meus filhos. E Ana era estéril. E aí num certo dia, Ana era uma mulher triste, entristecida, e ela vai no templo. E aí nós chegamos então onde eu vou ler para você agora, preste atenção. Como ela demorou muito nas preces diante do Senhor, ele observava o movimento de seus lábios. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: até quando estarás bêbada? Cura essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Eu vou ler de novo para você, a partir do versículo 14. Eli, que era então o sacerdote do templo, chegou em Ana e disse o seguinte: até quando estarás bêbada, Ana? Cura essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Uma salva de palmas para essa palavra de Deus. A palavra de Deus que eu acabei de ler para você é de uma mulher que ela estava triste e infeliz. Por quê? Porque a sua vida não estava acontecendo como ela desejava. Ana, ela queria ter um filho, mas ela não teve. E então ela derramou a sua alma na presença do Senhor. E quando Ana derrama a sua alma na presença do Senhor, ela começa a ficar diferente. Por quê? Porque ela estava demorando mais que o normal. Ana estava rezando mais que o normal. Ana não parecia outras pessoas que entravam no templo e começavam a orar também. Mas quando Ana entrou no templo, o próprio sacerdote Eli chegou em Ana e disse: tem algo estranho contigo. Por acaso tu está bêbada? Para de beber. E a resposta de Ana, ela é simples: eu não estou bêbada, eu não bebi nada. Minha alma apenas está derramada na presença do Senhor. Porque quando a sua alma se derrama na presença do Senhor, uma nova embriaguez acontece em nós. E essa nova embriaguez é a mesma que acontece em Pentecostes. Em Atos 2, nós vamos encontrar então um momento em que o Espírito Santo ele se derrama sobre os apóstolos e Maria, que estavam reunidos no cenáculo. Estavam lá eles no dia de Pentecostes. E eu não sei se você sabe, mas presta atenção nisso. Os judeus, eles têm 3 festas que eram obrigatórias que eles fossem
até Jerusalém. Uma dessas festas é Pentecostes. Pentecostes, em grego ou aramaico, não lembro, se fala Shavuot. Acho que é mais ou menos assim. Eu sei português só, tá? Por que os judeus em Pentecostes, não importa onde eles moravam, era uma festa obrigatória em que eles tinham que fazer as suas caminhadas, eles tinham que fazer as suas peregrinações até Jerusalém? Porque nessa festa de Pentecostes que acontecia todos os anos, os judeus comemoravam a entrega das tábuas da lei e as primícias da colheita. Todos os anos os judeus se reuniam em Jerusalém para comemorar que o Senhor apareceu a Moisés e entregou os 10 mandamentos nas tábuas, e também ofertavam ao Senhor as suas primícias da colheita. Todos os anos isso acontecia, e é por isso que em Pentecostes estavam lá reunidos pessoas de todas as cidades e regiões. Ou seja, haviam lá pessoas que falavam línguas diferentes. É como se hoje nós fôssemos reunir aqui numa festa e tem aqui pessoas que falam inglês, tem aqui pessoas que falam em espanhol, tem pessoas que falam em mandarim, tem pessoas que falam em alemão, tem pessoas que falam em português. E aí o que acontece lá em Pentecostes? Jesus, ele já subiu aos céus, e os apóstolos estão reunidos dentro do cenáculo. E eu não sei se você sabe, mas eu quero trazer essa informação para vocês. Eu acho que às vezes, naquela época não existia energia elétrica. Acho que é uma informação nova para alguns. E aí eles não tinham ventilador, eles não tinham ar-condicionado. Bem provável que eles estavam assim como a gente, passando calor. Estavam lá entre uma galera. Haviam mais de 12 pessoas naquela sala, porque tinha os 11, Maria e algumas outras mulheres. Eles estavam lá entre uma galera, numa sala, porque era dentro de uma casa. E as casas daquela época eram casas pequenas, ou seja, as pessoas estavam pertinho ali, estavam passando calor, mas elas estavam reunidas por Jesus. E então, no meio da oração deles, desce do céu como se fosse um vento impetuoso, como se fosse línguas de fogo. Dá um estrondo tão grande quando essas línguas descem, quando esse fogo desce, quando o Espírito Santo desce, que as pessoas que estavam naquele bairro, as pessoas que estavam ao redor daquele cenáculo, elas saíram de suas casas e foram ver o que aconteceu. É como se fosse nos dias atuais, quando o vizinho da frente está brigando. O que o vizinho faz? O que a gente faz? A gente vai lá e coloca a cabecinha na janela para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque deu lá um estrondo e a gente quer... Eles, curioso, queria saber o que estava acontecendo. Chegando lá, essas pessoas, lembra que eu falei de várias cidades, pessoas de regiões diferentes, pessoas que falavam línguas diferentes. Elas começam a entender dos apóstolos em sua própria língua. Olha o que a palavra diz. Cheios do Espírito Santo e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Ou seja, esses homens, eles não falam todos eles uma língua normal? Eles não falam todos eles português? Como é que nós escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima a Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O Espírito Santo, quando ele desceu, ele começou a fazer algo diferente. Por quê?
Porque os apóstolos que estavam reunidos com medo ainda. Por quê? Porque Jesus, que era o líder deles, tinha morrido, ressuscitou e foi elevado aos céus. Ficaram os apóstolos. Os apóstolos estavam com medos naquele momento. Então, o que acontece? O Espírito Santo desce. Naquele momento, os apóstolos, eles saem do cenáculo e eles começam a falar sobre Jesus. A gente vai lendo alguns versículos à frente. Pedro, ele começa a falar sobre Jesus que ressuscitou, e todos aqueles ouviam e entendiam a voz de Pedro. Todos estavam pasmados e perplexos, e diziam uns aos outros: o que significa isso? Mas alguns outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Aquilo que Ana ouviu quando ela foi tocada pelo Espírito, porque Pentecostes ainda não tinha acontecido, que nós lemos no início. Agora, os apóstolos, eles foram preenchidos e começaram a transbordar do Espírito. Essa nova embriaguez é uma embriaguez permanente. Ana, ela foi lá dentro do templo orar, e ela parecia estar embriagada. Por que Ana fazia isso? Por que Ana estava fazendo aquilo? Porque Ana, ela queria ter um filho. Sabe o que aconteceu? Se você for continuar lendo ali 1 Samuel, Ana, ela sai daquele templo feliz, e ela promete que o filho que ela vai receber, ela vai consagrar ao Senhor. Alguns versículos mais à frente, Ana recebe Samuel, o seu filho. Samuel se torna um dos principais juízes de Israel. Ana, ela vai diante do Senhor. Ana é embriagada pelo Espírito, e ela oferece as suas primícias ao Senhor. Ela oferece o seu filho, aquilo que primeiro veio dela. Os apóstolos estavam reunidos em Pentecostes. Lembra que Pentecostes é a entrega das primícias da colheita? O Senhor não faz isso por acaso. O Senhor não derrama o Espírito dele por acaso neste dia. O Senhor derrama porque Ele quer que aqueles que são embriagados, aqueles que ficam loucos, aqueles que ficam cheios do Espírito, essas pessoas entreguem as suas primícias a Ele. As nossas primícias são os nossos anos de vida, são os nossos dons, são aquilo que nós mais temos, aquilo que a gente mais consegue fazer. Deus quer isso de você. E Deus, de fato, Ele quer derramar essa nova embriaguez sobre mim, sobre você nesta manhã. Que embriaguez é essa, Yuri? O Espírito Santo, quando Ele toma o meu e o seu corpo, o Espírito Santo, quando Ele toma o nosso ser, o Espírito Santo nos transforma. E aqui eu falo de uma transformação, de uma metanoia. Que metanoia é essa? Metanoia significa mudança de direção. É como se eu estivesse caminhando para esse lado. Quando acontece metanoia, não é virar para o lado só, não é andar um pouquinho torto. Metanoia é mudança de direção, é de fato caminhar para o outro lado, é fazer aquilo que é diferente, que eu e você fazíamos até então. Se até então eu e você, se até então a nossa embriaguez era de fato de vinho, era de álcool, era de drogas, era de sexo, era de prostituição, se até então a nossa embriaguez era de redes sociais, a partir de hoje, a minha e a tua embriaguez, daqueles que derramam a sua alma ao Senhor, é uma embriaguez do Espírito Santo. Enquanto a embriaguez no mundo nos faz ser pessoas estranhas, a embriaguez do Espírito te torna filho e filha de Deus. Eu e você, nós precisamos assumir essa posição, e eu já quero adiantar isso para você. Na sexta-feira, o Mike, ele falou algo muito legal, muito importante. O Mike, ele falou que
Deus, Ele não entende muito de matemática, porque Ele deixa 99 ovelhas para buscar uma ovelha só. Quem lembra disso, levanta a mão. Tinha uns que estavam meio dormindo na sexta, né? Deus, Ele larga 99 ovelhas para buscar uma. Aquela ovelha negra, sabe? Aquela ovelha diferente das outras. Sabe aquela ovelha diferentona das outras que Deus larga as 99 cordeirinhos, branquinhos, bonitinhos para buscar aquela ovelha negra do rebanho? Na verdade, Deus, Ele não é ruim de matemática, não. Porque essa ovelha negra é eu e você. Porque o nosso testemunho é capaz de chamar muito mais do que 99 para lotar esse ginásio, lotar estádios, lotar todas as coisas. Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe que a sua vida, que até então você tem sido a ovelha negra dos lugares. Até então, talvez dentro da sua casa, a sua família, você tem sido essa ovelha negra, a ovelha que tem desgarrado, a ovelha que tem saído para longe. De fato, Deus larga as 99, por quê? Porque o seu testemunho, ele vale mais, ele vale mais, ele vale mais, ele é capaz de trazer mais do que aquelas 99. E é por isso que a embriaguez do Espírito, ela vai te manter como sendo ovelha negra. Sabe por quê? Porque você vai continuar sendo estranho, você vai continuar sendo estranha nos lugares que você está. Ou por acaso é normal alguém estar no ambiente e não se entregar aquilo que os outros estão falando? Ou por acaso é normal alguém, enquanto no carnaval o pessoal está indo para a praia, o pessoal está indo para festas, você está aqui dentro? Se antes você era a ovelha negra, agora você vai ser a ovelha negra de Deus. De fato, nos ambientes que você estiver, você vai ser essa ovelha negra. E você tem que assumir esse papel de ser diferente. Você precisa ser diferente nos lugares que você está. Por quê? Porque você é tomado do Espírito Santo. E quando eu e você, nós nos enchemos do Espírito, é quando nós, de fato, nos tornamos abertos à presença dEle. E ser abertos à presença dEle é, em alguns momentos, dançar. Ah, Yuri, mas eu não sei dançar. Eu sei que você não sabe. Eu sei que você é ruim. Tá tudo bem, eu também sou. Mas quando a gente dança na presença de Jesus, Ele só quer a nossa dança. Em alguns, Deus, Ele vai derramar o Espírito, Ele vai dar dom de línguas. É uma nova embriaguez, é começar a... E as pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, que loucura. E você vai dizer: realmente é a loucura do Espírito Santo. Alguns, Deus, Ele vai tocar nessa manhã. Alguns, Deus, Ele vai tocar em você e a sua perna vai ficar bamba. E você vai dizer: ai Deus, ai eu não vou. Vai, meu querido, vai. Lembra que Ana, quando ela entregou, ela derramou a sua alma no Espírito, ela ficou como embriagada. Embriagado é assim, embriagado dança quando não tem que dançar, embriagado fala o que não deveria falar, embriagado cai no chão todo feliz. A presença desta nova embriaguez, ela faz isso na sua vida. Se precisar deitar no chão, na presença do Espírito, deite. Se precisar dançar, na presença do Espírito, dance. Se Deus colocar na sua boca uma voz que você não sabe de onde flui, deixa fluir, porque é do Senhor essa voz que começa a fluir. Essa nova embriaguez que Deus quer derramar sobre a sua vida, Deus quer derramar sobre a sua história, é para que a partir de hoje, você deixe uma herança nesse mundo. Qual herança, Yuri? A partir de hoje, você precisa deixar uma herança nesse mundo. Uma herança na sua história, para que o dia que você chegar no último segundo da sua vida, você tenha frutos que você deixou nessa terra. Não só seus filhos, mas as 99 ovelhas que o seu testemunho vai trazer. Mas as pessoas que você vai chegar e elas vão dizer: tu tá diferente. Realmente eu estou diferente. A presença do Espírito, meus queridos,
É essa presença que nos comove, essa presença que nos faz ser estranhos mesmos. De fato, o mundo vai te chamar de estranho quando você receber esta presença e quando você se entregar. Mas enquanto o mundo lá fora te chama de estranho, aqui dentro Deus, Ele vai cada vez mais chamar de filho, de filha, de filho, de filha.